Olha aí, professor Disseu na sua casa. Vamos nessa. Equação de segundo grau, essa aqui é a nossa aula 1, pessoal, onde vamos estar trabalhando os conceitos iniciais sobre a equação de segundo grau, tá? Muito importante essa aula, muito importante. Apesar dela ser fácil, simples, mas é muito importante, tá? Vocês vão ver. Quem já está estudando a equação de segundo grau, viu que às vezes o aluno fica perguntando assim, quem é A, quem é B? Como é que eu sei quem é A, quem é B, quem é C, professor? Como é que eu sei quem são os coeficientes? É tudo isso aqui nessa aula, certo? Vamos lá. Primeiro vamos definir o que é uma equação de segundo grau. Você pode perceber aí, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Uma equação de segundo grau na incógnita x é toda a equação que pode ser escrita nessa forma aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para você ver. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde A, B e C, essas letrinhas que aparecem aí, ó, na equação, são números reais. E o destaque importante, o A tem que ser diferente de zero. O A não pode ser zero. Isso por quê? Você vê que ele diz que o nome da equação é equação do segundo grau, certo? Ele diz na incógnita x porque essa equação aqui está escrita como x sendo a incógnita, né? O valor desconhecido, né? Esse carinha aqui, o x, pode aparecer outras letras, tá? Pode ser y, z, w, t, qualquer letra. Mas, em geral, a gente considera a incógnita x. Bom, por que o a não pode ser zero? Você sabe que o que determina o grau de um polinômio é o grau do termo que possui o maior grau. Então, aqui, ó, presta atenção. É chamada de equação segundo grau porque nessa equação você tem um polinômio do segundo grau. Esse primeiro membro aqui da equação, ó, é um polinômio de segundo grau. E por quê? Porque você observar aqui, ó, o x, tá? A incógnita. Você percebe aqui que o grau desse termo aqui é 2, porque o x está elevado a 2. Professor, mas o a também não é uma letra? Não, o a é um número. Veja aqui que ele diz que a, b e c são números reais, tá? Então aqui a parte literal, ó, segundo grau. Tá? Esse termo aqui é de segundo grau. Já aqui esse x, ó, tá elevado a 1. Então esse termo aqui é um termo de primeiro grau. E aqui que não aparece x, só tem o c, o grau desse termo é 0. Lembra disso? Então, se num polinômio, nesse polinômio aqui, eu tenho um termo de grau 0, tenho um termo de primeiro grau, tenho um termo de segundo grau, o que vai determinar o grau desse polinômio é esse termo aqui de segundo grau. Então, esse é um polinômio de segundo grau. Só que para esse termo de segundo grau aqui existir, certo? Para esse x ao quadrado estar aqui, esse a aqui, que está multiplicando ele, não pode ser o quê? Não pode ser 0. Porque se for 0, ele zera esse termo de segundo grau. E fica somente esse termo aqui de primeiro grau e o termo de grau 0, tornando essa equação do primeiro grau, tá? Então, para ser uma equação segundo grau, o a não pode ser 0, tá? Isso daqui é importantíssimo, pessoal. Porque às vezes ele pode discutir na questão assim, o que tem que acontecer nessa equação para ela ser do segundo grau? Aí você diz lá, o coeficiente a não pode ser 0, né? Esse número aqui que aparece multiplicando x ao quadrado, certo? Vamos ver alguns exemplos de equações de segundo grau. Olha aí, todos os exemplos estão na incógnita x aí. Observe, essa equação é do segundo grau, porque aqui eu tenho o x ao quadrado, aqui eu tenho x elevado a 1, e aqui eu tenho o termo independente. Veja só, o maior grau, o termo de maior grau é esse aqui, o x ao quadrado. Tá ligado? Então, veja, você tem aqui o termo de maior grau e é o que define o grau dessa equação, é uma equação de segundo grau. Às vezes o aluno pergunta assim, professor, se tivesse x elevado a 3? Se tivesse x elevado a 3, não seria do segundo grau, seria uma equação do terceiro grau. Se x elevado a 3 for o termo de maior grau na equação. Se tiver x elevado a 5, for o termo de maior grau, x elevado a 5, então é a equação do quinto grau. Tá? Então, você quer saber o grau da equação, é ver o grau do polinômio que está ali. Certo? Aqui nesse caso, segundo grau.
Aqui também, ó, x ao quadrado, tem aqui, aqui eu tenho x, apenas x elevado a 1. Então aqui eu tenho um termo de grau 2, é uma equação de segundo grau. Aqui também, ó, o termo de grau 2 é uma equação de segundo grau, tá? É o termo que tem o maior grau. Tudo bem, pessoal? Aí veja só. Nas equações escritas nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, toda equação escrita nessa forma, essa forma aqui é chamada de forma normal ou forma reduzida. Eu gosto de utilizar o termo mais forma reduzida, tá? É o melhor termo, eu acho, para mim. Se bem que é bom você saber também que pode ser chamado de forma normal. Eu gosto de forma reduzida porque a forma reduzida lembra de polinômio reduzido, né? Então, ela está na forma reduzida quando o polinômio aqui no primeiro grau está na sua forma reduzida, no primeiro membro, né? Desculpa aqui. É o polinômio que está no primeiro membro, ele está na sua forma reduzida. E no segundo membro tem que ser zero, certo? Em outras palavras, você vai saber que a equação está na forma reduzida quando dá para saber quem é A, quem é B e quem é C. Olha o que está escrito aqui, ó. Chamamos A, B e C de quê? De coeficientes. Tá, pessoal? Então, quando eu perguntar assim, quem são os coeficientes dessa equação? Você vai determinar para mim o valor de A, de B e de C. Uma coisa importante aqui, ó, o A sempre vai ser o coeficiente do termo de grau 2, ou seja, o A é sempre quem multiplica o x ao quadrado. Estou falando de uma equação da incógnita x. O B sempre será o coeficiente do termo de grau 1, ou seja, quem multiplica o x elevado a 1. E o C sempre vai ser o termo independente, que aparece sem o x. Vamos brincar? No exemplo 1, diga para mim, nessa equação aqui, ó, diga quem é para mim o coeficiente A, B e C. Escreve agora aí no chat quem é A, quem é B e quem é C. Estou dando o tempo. O A é 1, muito bem. O B é 4 e o C menos 3. Muito bem, é isso aí. Então, pessoal, por que o A é 1, professor? Porque aqui, ó, quem está multiplicando x ao quadrado, quando não aparece nada, eu coloco 1. Porque o 1 ele é elemento neutro na multiplicação, né? Então, o A aqui, ó, é 1. Certo? O B é quem multiplica o x. Olha aqui. Quem é que está multiplicando o x? É o mais 4. Não precisa colocar o mais, colocar 4. Agora, o termo independente, pessoal, tem que considerar o sinal aqui, tá? O termo que está sem x é menos 3. Muito fácil, não é? A única coisa que você não deve esquecer é o sinal aqui, ó, do C, certo? Nunca esqueça de colocar o sinal. Claro, se for mais, não precisa colocar. Segundo exemplo. Quem é A, quem é B e quem é C? Escreve aí para mim. Quem é A, quem é B e quem é C? O segundo exemplo. O A é quem está multiplicando o x ao quadrado. Muito bem, é isso aí. É 5, isso. O A é 5. O B é quem multiplica o x, né? O x está elevado a 1, que no caso aqui é quem? Menos 3. Então aqui você tem o B, ó, e aqui você tem o A, certo? E o C, pessoal? Ó, o detalhe aqui, tá? O B, ó, menos 3, certo? Porque tem que levar em conta aqui o sinal. E o C? O C não está aparecendo. C não está aparecendo? Não. Veja só. O C não é 1. Certo? Alguém colocou aí o C é 1. Por que não é 1? Porque se ele fosse 1, se o C fosse 1, você teria ali mais 1. Ok? Estaria aparecendo na equação 5x ao quadrado menos 3x mais 1. Porque é termo. Se é termo, você tem uma adição e subtração. Não pode pensar como que o C está multiplicando, porque o C não é um fator, o C é um termo. Beleza? Apesar de ser um coeficiente ali, mas ele vai aparecer sozinho. Na equação segundo grau, ele vai aparecer como termo. Então, o C não pode ser 1, porque senão apareceria ali mais 1. Então, muito bem, o C ele é 0. Entendeu? Entendeu todo mundo aí até aí?
E uma pergunta de Sérgio ali. Qual foi a pergunta, Sérgio? Tudo bem? Posso continuar? Se caso ficou alguma dúvida aí, vou repetir aqui rapidinho, tá? Esse segundo exemplo. O A é sempre quem está multiplicando o x ao quadrado. Estou falando de uma equação na incógnita x, claro, né? Estou na incógnita x aqui. Então, o A é que multiplica o x ao quadrado, tá? Aqui o A é 5. O B é quem multiplica o x, que está elevado a 1, né? Não aparece um 1, eu vou dizer apenas o que multiplica o x. É o B, que é menos 3. E o termo independente não aparece. Se não aparece é porque ele vale 0. Aqui, ó, C igual a 0. Certo? Por não aparecer. Tudo bem até aí? Vou seguir. Terceiro exemplo. Quem é o valor de A? Quem é o valor de B? E quem é o valor de C? Vocês estão dizendo A e C. Cadê B? B vale quanto? Muito bem, é isso aí. Valeu, valeu, Felipe. É isso aí, Carolina. Isso. Bom, para quem não entendeu, preste atenção. O B é 0, pessoal. Porque aqui, ó, o X é o A é quem está multiplicando o X ao quadrado, que no caso aqui, ó, é 1. Né? Então aqui está o A. O B é quem multiplica o X. X elevado a 1. Não está aparecendo aqui o X, pessoal. Aqui você tem o X ao quadrado, mas cadê o X? Que tem expoente 1, né? Que não aparece 1 no caso, né? Cadê o X? Não está aparecendo. Se não está aparecendo, pessoal, ó, o A é 1 e o B vai ser 0. Porque não aparece o termo de grau 1. Aqui você tem um termo de grau 2, ó, e tem um termo de grau 0, que é o termo independente. Que esse cara aqui vai ser o C. Então, nesse caso, então quando o termo não aparece, ele é igual a 0. Não é, exato. Mas aí eu não digo que o termo é igual a 0, eu digo que o coeficiente daquele termo é igual a 0. Ok? Que perguntou aí, eu digo que o coeficiente daquele termo é igual a 0. Tudo bem? Então, não é que o x é 0, é o b que é 0. Entendeu? Até porque o x aí vai ser calculado ainda, né? Na resolução da equação. Tudo bem, pessoal? Então, o B é 0. Não apareceu aqui o termo de primeiro grau, que é esse termo aqui, x elevado a 1. Não apareceu, então é porque ele é 0. E o C, pessoal, o termo independente, menos 81, não esquecer do sinal. Tudo bem até aqui? Estamos apenas determinando os coeficientes da equação de segundo grau. Aí você diz, isso é muito fácil, é muito simples, mas isso é muito importante. Muito importante mesmo. Olha, você saber determinar os coeficientes da equação segundo grau já é o pontapé inicial para entender tudo que vai vir depois. Então, essa aula é importantíssima. Essa aula vai ficar gravada, está sendo gravada, vai ficar disponível lá, caso você ficou em dúvida em alguma coisa, quiser ver de novo. E também eu vou disponibilizar uma aula gravada no quadro, tá? Sobre esse assunto, no quadro, sobre essa aula de hoje. Eu vou disponibilizar também lá na sala Google. Ainda hoje, terminando essa aula, eu vou estar colocando lá. Perfeito, pessoal. Vamos seguir aqui, então, para outros exemplos. Olha essa equação. Professor, cadê o x? Perceba que aí é uma equação do segundo grau, que a incógnita não é x. A incógnita é y. Beleza? Então, veja, é uma equação do segundo grau na incógnita é y. Como é que eu vou achar o coeficiente A, então, professor? Como é que eu vou achar o coeficiente B? Deixa eu ver aqui. Disseu quando só tiver dois termos. Cadê a pergunta aqui? Rapidinho. Deixa eu responder logo essa aqui. Maria Eduarda pergunta: quando só tiver dois termos e a letra B vai ser sempre 0? Não. Não é só quando tiver. Pode ser que o C seja 0. Né? Se você. Deixa eu voltar aqui rapidinho naquele exemplo lá. Ó. Aqui você tenha. Deixa aí, tá acompanhando. Pronto. Olha, aqui você tem dois termos nesse exemplo. E aqui embaixo você também tem dois termos. Só que nesse primeiro aqui, ó, nesse segundo exemplo aqui, era o C que é 0. Porque não apareceu o termo independente. Já no terceiro exemplo, o B é que é 0, porque não apareceu o termo de primeiro grau, ou seja, o x elevado a 1. Né? Então, pode ser o B ou C 0, certo? Você percebe que na condição aqui em cima, ele diz que só
o A não pode ser zero. Mas o B e o C pode ser zero, tá? Vamos lá. Então aqui nós temos uma equação do segundo grau. Nada, Maria, Eduarda. Olha aí. Na incógnita Y. E a pergunta que eu faço a vocês é: como é que eu vou determinar os coeficientes aí, então? Aí fala, professor, o senhor disse que o coeficiente A é aquele que multiplica o x ao quadrado. O coeficiente B é aquele que multiplica o x e o coeficiente C é o termo independente que está sem x. Mas cadê o x, professor? No lugar de x eu tenho y. É a mesma coisa. Então você vai olhar o y ao quadrado e eu pergunto, quem é que está multiplicando o y ao quadrado? Né? É o 6. Então, esse 6 vai ser o A. Isso aí, muito bem. Então, o B é quem multiplica o Y. O Y que está elevado a 1 aqui, ó. Não tem um 1, claro. Nunca vai aparecer o 1, né? Quem é que está multiplicando ele? Professor, não tem nada não, só tem um sinal aqui. Pessoal, isso aqui significa que aqui é o quê? Menos 1, né? Menos 1. E aqui, ó, o C é menos 1. Também é o termo independente aqui, ó. Então, o B aqui, tá? Deixa eu fazer aqui, é o B. Pronto, aqui. Escrevendo aqui com o mouse. Tá ficando bonitinho. O A é 6, então. O B menos 1 e o C menos 1. Tá? Tranquilo? Vamos para outro exemplo ainda. Olha esse daí. Que exemplo magnífico. Você tem aí uma equação de segundo grau. Por que eu sei que é uma equação de segundo grau? Perceba que aqui tem uma incógnita que está elevado ao quadrado, certo? É uma equação na incógnita x, tá? Quando a questão não diz, eu considero que é o x, mas se for outra incógnita, ele vai dizer. Essa equação, vocês conhecem, é uma equação chamada de equação literal. Uma equação literal é aquela em que aquilo que era para ser número aparece letras, né? Então, se ele diz assim, é uma equação na incógnita x, quer dizer que as outras letras não são incógnita. As outras letras são chamadas de parâmetros, tá? Você estudou a equação literal no 8º ano, mas se preocupe não. Nós vamos relembrar aqui nessas próximas aulas, vamos aprender a resolver equações literais e também vamos trabalhar com equações literais para discutir os coeficientes. Isso aqui a gente já faz isso hoje, tá? Vamos lá. É uma equação literal do segundo grau porque a incógnita é x e o x aqui está elevado ao quadrado, como eu mostrei aqui no início. Está elevado ao quadrado, certo? Aqui você tem um x elevado a 1 e aqui você tem um termo que está sem x. Quem é A e quem é B? Quem é A, quem é B e quem é C aqui? Quem são os coeficientes da equação do segundo grau? Muito bem, já estão dizendo aí, ó. O A ele é 1, está multiplicando aqui o x ao quadrado. O B é quem multiplica o x, pessoal. Quem está multiplicando o x aqui, ó, é tudo isso. Então, tudo isso aqui é o B. Certo? Então, o B é menos mn. Olha aqui, ó. Isso é o B. O C é tudo que está sem x. Então, vai ser tudo isso aqui. Menos m ao quadrado, n ao quadrado. Olha aqui. Então, numa equação literal do segundo grau, um dos coeficientes pode ser letras ou todos eles podem ser letras, tá? Na verdade, para ser uma equação literal, só basta que um deles seja letras. Não precisa todos ser letras, não. Mas um deles ser. Se todos forem, também é. Certo? Uma coisa importante aqui, essas letrinhas MN são chamados de parâmetros da equação, tá? MN aí, ó, não são incógnitas, tá? São chamados de parâmetros. Beleza, pessoal? Quando uma equação, então, tem parâmetros, eu digo que a equação ela é literal. Quando não tem parâmetros, ela é uma equação numérica, que é o caso aqui desse exemplo aqui do y, eu tenho uma equação numérica. Certo? Bom, vamos lá. Vamos exercitar aqui um pouco. Exercício 1. É agora. Pega teu caderno. Assim, determine P para que essa equação aqui, ó, seja
do segundo grau. Pessoal, qual é a condição principal para uma equação ser do segundo grau? Alguém pode dizer aí? A condição necessária para a equação ser do segundo grau é que o termo de maior grau nela tem que ser do segundo grau. Certo? Então você percebe aí que temos a equação, olha aqui, ó. E os coeficientes dessa equação é uma equação literal, tá? É uma equação literal. Você percebe aqui, ó. Mas dá para ver quem está multiplicando o x ao quadrado. Quem é que está multiplicando o x ao quadrado? É 4p menos 8. Então, o que acontece? O coeficiente A, ele é 4p menos 8. E quem é que está multiplicando o x aqui, pessoal? O x, ó, é p mais 6. Então, é o b. b é p mais 6. E o que está sem x é o termo independente. Certo? Que, no caso, menos 5. Aí eu pergunto, para que essa equação seja do segundo grau, esse coeficiente A aqui, ó, que é o que está multiplicando x, né? Esse carinha aqui, ó, ele não pode ser o quê? Zero. Concorda comigo? Isso daqui tem que ser diferente de zero. Então, olha aqui. O A precisa ser diferente de zero, né? Para ser uma equação segundo grau. Porque se aqui for zero, o x ao quadrado vai desaparecer. Aí eu pergunto, qual é o valor de P? Esse P é um parâmetro, né? Coincidência aí, P... E aqui está P de parâmetro, né? Mas é só coincidência, tá? O parâmetro pode ser qualquer letra. Na questão que a gente viu antes, M e N eram parâmetros ali daquela equação. Pessoal, qual é o valor de P aqui que vai anular o A? Dá para fazer de cabeça, dá ou não dá? Quem é que vai multiplicar por 4 aqui quando tirar 8, zero? Alguém diz aí? Muito bem, é o 2. Se eu colocar 2 aqui, ó, vai ficar 4 vezes 2 menos 8 vai zerar o A. Então o P não pode ser 2. Professor, eu tenho que fazer de cabeça? Não, não precisa não. Olha, se o A tem que ser diferente de zero, é só pegar o valor de A, que é aqui, ó, 4P menos 8, e escrever aqui embaixo, ó, 4P menos 8 diferente de zero. E aí você resolve como se estivesse resolvendo uma equação, isolando o P, tá? Isolando o P, nós vamos ter P diferente de 2. Ó, significa dizer o quê? Que P pode ser qualquer número real, aqui, ó, exceto, esse sinal aqui significa exceto o 2, tá? Então, essa é a resposta aí dessa questão. Você pode dizer que P é qualquer número real, exceto o 2. Tudo bem? Se colocar 2 ali, deixa de ser equação segundo grau. Tranquilo essa questão. Vocês vão ter exercícios assim no livro, na página 72. Vamos para o próximo. Olha, escrevendo a equação 2x mais 1 ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado igual aqui, ó, 6x mais 6, na forma reduzida da equação do segundo grau, encontramos que os valores do coeficiente A, B e C são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, iguais a... Pessoal, veja, perceba que a equação aqui, ela não está na forma reduzida. Então, ele pede para você escrever na forma reduzida. E a forma reduzida da equação, você sabe que é aquela que dá para determinar quem é A, ó, quem é B e quem é C. Perceba que nessa equação aqui em cima, não tem como saber quem é A e quem é B e quem é C. Então, precisamos reduzir a equação, tá? Então, vamos para a solução. Vamos pegar essa equação. Aqui, ó, você tem o quadrado da soma de dois termos aqui, ó. E aqui você tem o quadrado da diferença de dois termos. Ok? Então, vamos dar uma relembrada aqui rapidinho em produtos notáveis. Aqui você pode até puxar no reg dos produtos notáveis, né? Quadrado da soma de dois termos. Ó, quadrado da soma de dois termos, ó. Eu aprendi a desenvolver. Quadrado do primeiro.
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha aqui. E se o quadrado for da diferença... Ó, o quadrado da diferença, o que é que a gente faz? Menos antes do 2. É só colocar... É ou não é? Só isso. O outro produto notável que é importante você saber é o produto da soma pela diferença e o produto de Steven. É o que mais vamos utilizar. Quem pediu para eu voltar o slide do exercício 1, não se preocupe não, eu vou deixar o slide aí para você na sala Google, tá? Aí você pode ir lá ver essa questão novamente, tá? É só por causa do tempo da aula, temos 10 minutos aí para concluir e discutimos algumas coisas, tá? Então vamos aqui rapidinho. Olha, desenvolvendo esse produto notável, nós vamos ter aqui, ó, quadrado primeiro, 2x ao quadrado, mais 2 vezes 2x vezes 1, mais 1 ao quadrado. Pessoal, aqui, cuidado. Alguns alunos veem esse menos aqui na frente e pensa, vamos mudar o sinal do que está dentro. Cuidado, antes de mudar o sinal, eu tenho que resolver a potência. Porque mudar o sinal é como se fosse uma operação de multiplicação, né? Você está fazendo menos 1 vezes aquilo ali. Então, primeiro, numa expressão, eu tenho que resolver potência para depois resolver uma multiplicação. Então, aqui eu vou repetir o menos. Vocês vão ver aqui, ó, vou repetir o menos. E vou desenvolver o menos aqui, ó. Vou manter os parênteses e vou desenvolver esse produto notável aqui que eu falei para vocês, tá? Certo? X ao quadrado, ó, x menos 1 ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos antes do 2 aqui, ó, porque é o quadrado da diferença, 2x vezes 1 mais 1 ao quadrado. E do outro lado eu repeti o 6x mais 6, certo? Bom, se liga então. Aqui, ó, vou fazer 2x ao quadrado, que vai dar 4x ao quadrado. Aqui, 2 vezes 2x vezes 1 vai ficar 4x. E aqui, 1 ao quadrado dá 1. Vou repetir o menos aqui ainda, ó. E vou manter os parênteses ainda. Estou repetindo o menos, certo? Porque aqui eu fui fazer primeiro esse produto aqui, fazendo devagar para você acompanhar. Então, fiz esse produto aqui, menos 2x vezes 1 aqui, ó, menos 2x. É claro que você pode colocar tudo isso direto. Estou fazendo devagar para você acompanhar. Segundo membro, eu vou repetir, por enquanto, 6x mais 6. E agora, ó, esse menos aqui, na frente do parênteses, vai mudar o sinal de todos os termos que estão aqui dentro, certo? Então, ó, acompanha comigo. Vou repetir aqui esse trinômio no início. E vou mudar o sinal do que está dentro aqui, ó. Então, ficou menos x ao quadrado, mais 2x e menos 1. Perfeito? Mudei o sinal de todo mundo que está aqui dentro, olha. E agora, esse segundo membro aqui, eu vou me livrar desses termos aqui, ó. Para me livrar aqui é fácil, é só tirar aqui, ó, 6x e tirar aqui 6. Ô, professor, não é passar para o outro lado mudando de sinal? Gente, cuidado com esse termo, passar para o outro lado mudando de sinal, tá? Isso é perigoso. Isso é uma linguagem informal e às vezes é errado. Tá errada. Dizer que passa para o outro lado mudando de sinal é errado. Ainda se aceita, assim, se um aluno informalmente falar que passou para o outro lado mudando de operação. Mas o correto é que eu estou aplicando a operação inversa para me livrar daqueles termos ali. Então, veja, se aqui eu tenho 6x, eu aplico menos 6x aqui. E se eu tenho mais 6 aqui, eu aplico menos 6. Só que o que eu faço de um lado, tem que fazer também do outro lado da equação, para poder manter a igualdade. Então, do outro lado, eu vou ter que colocar menos 6 e menos 6x e menos 6. Olha aqui, ó, menos 6x e menos 6. Tá? Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Eu estou aplicando lá, ó, a operação inversa e aqui também aplica a operação inversa dos termos que estão do outro lado, ok? Bom, perceba aqui agora que ficou aqui, ó, 4x ao quadrado e eu tenho aqui menos x ao quadrado. São dois termos semelhantes, dá para operar. Ficar então o quê? 3x ao quadrado. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Olha agora, presta atenção. Mais 4x com mais 2x dá o quê? 6x. Mais 6x com menos 6x aqui. Eita, que legal. Vai acontecer o que a gente gosta de fazer, ó. Vai eliminar, vai zerar, vai anular, né? Mais 4 com mais 2x,
mais 4x com mais 2x, mais 6x. Com menos 6x, zerou. Olha aqui também, ó. Mais 1 e menos 1. Tchau, meu amor. Tchuc, tchuc, cortou. E aí ficou 0. Sobrou apenas quem aqui, pessoal? O menos 6. Olha aí, então vou colocar o menos 6 aqui, igual a 0. Cheguei na forma reduzida da equação. Beleza, olha aqui. Essa é a forma reduzida da equação. E aqui ficou fácil agora. O a é quem está multiplicando o x ao quadrado, então ele vale 1. Ou, desculpa, o 3, né? 1 o quê, rapaz? É 3 aqui, ó. O a é quem está multiplicando o x ao quadrado, ele vale 3, certo? Isso aqui é o a. O A ficou feio aqui, muito bem. O B é quem multiplica o X. Ó, o X é elevado a 1. Não aparece o X aqui. Perceba que foi eliminado. Ó. Então, o que significa dizer que o B é 0. Certo? E até faz sentido. Ó. 4 mais 2, 6 com menos 6, 0. Ficou 0 o X. É por isso que o X desapareceu. Né? Por isso que o B é 0. E o C aqui, pessoal, é menos 6. Termo independente. Beleza? Qual foi a pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Porque passou para o outro lado. Não é que eu passei para o outro. Se eu não entendi por que esse time vai ficar negativo. Pessoal, se eu quero me livrar dos termos que estão no segundo membro da equação, eu vou fazer o quê? Vou operar ali a operação inversa. Então, para tirar o mais 6, eu coloco menos 6, certo? Para tirar o mais 6x, eu coloco menos 6x. Lá no 7º ano, vocês aprenderam, ano passado, usava o termo assim. Vamos passar todo mundo para o primeiro membro, lembra disso? Então eu posso dizer assim, vamos passar todo mundo para o primeiro membro, mas passa para o primeiro membro mudando de operação. Você pode usar essa linguagem informal, tá? Vou passar para o primeiro membro mudando de operação. Então, se no segundo membro eu tenho mais 6x, no primeiro membro vai aparecer o quê? Menos 6x. Se eu tenho 6x no segundo membro, no primeiro membro vai aparecer menos 6x, tá? Mudando a operação, ou seja, uma operação inversa. Tranquilo? O x ao quadrado fica positivo, porque 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x. Mais 4 com menos 1 dá mais 3. Beleza? Então, positivo aí o valor de A. Resposta, pessoal, letra D. Certo? Tá aí, letra D, 3, 0 e menos 6. Essa ordem que ele queria. Tudo bem? Essa questão está resolvida de outra... Cara, disse eu onde podia colocar. Cadê a pergunta aqui? Deixa eu ver a pergunta. Disse eu, então podia colocar os números de um lado e x do outro? Não. Tem que estar todo mundo no primeiro membro. Tá? Aquilo que eu falei ali de você aplicar a operação inversa é para poder tirar os elementos do segundo membro, tirar os termos ali do segundo membro. O segundo membro, ele precisa ser 0, pessoal. Tá? A forma reduzida, olha para a forma reduzida no início da questão. Olha aqui a forma reduzida no início da questão. O segundo membro tem que ser 0. Então, tudo que está no segundo membro precisa desaparecer. Certo? Aí você aplica a operação inversa ali, mas se você vai tirar aqueles termos do segundo membro, né, precisa tirar também no primeiro membro. Em outras palavras, é aquele negócio de passar para o outro lado, mudando de operação que você utiliza, né? Mas cuidado com esse termo, tá? Passando para o outro lado. Isso é uma linguagem informal. Bom, vamos lá então. É resolver a equação. Só que você primeiro, na equação segundo grau, você vai passar, deixar todos os termos no primeiro membro e o segundo membro tem que estar 0. Então, se tiver termos lá, você precisa passar para o primeiro membro, tá? Vamos usar essa linguagem informal? Passar para o primeiro membro, mudando a operação. Então, mais 6x, menos 6x. Mais 6, menos 6 no primeiro membro. Tranquilo? Vamos lá, então. Para fechar essa aula aqui rapidinho, essa questão aqui é bem simples. Você tem aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, ele dá essa equação e dá os coeficientes. E pede para você escrever a equação, sabendo que o coeficiente A é 1 inteiro e 2 décimos, B é 6 e C é 4 inteiros e 5 décimos. Então aqui é simples. É só substituir o valor de A, B e C nessa equação aqui em cima e você consegue determinar quem é a equação. A equação então fica assim, né? Você tem aqui o valor de A, tem o valor de B e tem o valor de C aqui, certo?
No exemplo B, só um detalhe aqui, ó, se o B é 0, então não vai aparecer aí, vai faltar um dos termos, né? Então faltou aqui, ó, o x elevado a 1. Tranquilo, tá? Isso aqui a questão é bem simples. E aqui, ó, o C, exemplo C, você percebe que aqui o C aqui é 0. Então vai faltar aí um dos termos também, que no caso o termo independente não vai aparecer porque é 0, tá? Vou mandar esse slide aí para você, tudo tranquilo. O que é importante é o seguinte, nessas equações aqui, essas duas, você percebe que fica faltando um dos termos. Então, essas equações que está faltando um dos termos, vou chamar de incompleta, equação incompleta. Já quando aparecem os três termos da equação de segundo grau, ou seja, todos são diferentes de 0, a equação será chamada de completa, tá? Equação completa. Então, fechando aqui, ó, você tem que a equação é completa quando todos os coeficientes são diferentes de 0. Exemplo aqui, ó, você tem aqui todos diferentes de 0. Isso aqui está no seu livro, tá? Tá tudo aí no seu livro. Ó, todos os coeficientes diferentes de 0. Você percebe que aparecem os três termos na equação. Isso é quando ela é completa. Ela já é incompleta quando B ou C é 0, ou até mesmo os dois coeficientes, ó, são iguais a 0, ok? Então aqui temos alguns exemplos. Perceba aqui, ó, que nessa daqui o B é 0, nessa daqui o C é 0, e nessa daqui o B e o C é 0. Chamado de equações incompletas, porque você percebe que está faltando termos, né, do polinômio do segundo grau. Fica faltando termos aí, ela é incompleta. Interessante que o A nunca vai poder ser 0, tá, gente? Então fechamos nossa aula. Próxima aula vai ser sobre raízes de uma equação e resolução de uma equação de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula está gravada, vai ficar lá. E façam os exercícios do formulário que está lá na sala Google, tá? Vão lá na sala Google. Agora vocês vão ter uma aula, então talvez não dê para fazer agora, mas façam, é rapidinho. Menos de 5, 3 minutos vocês fazem, tá? 5, 3 minutos vocês fazem a questão lá. Beleza? Mostra lá e manda o formulário para mim, tá? Até 1h da tarde lá o formulário para mandar. Bye, bye. Beijo no coração. Tchau, tchau.